Olá, galera da Adrenalina. Hoje eu vou falar para vocês o que vocês devem fazer se o palestrante começar a resolver problemas técnicos e ficar falando isso no microfone. Gente, essa situação é uma situação que é recorrente, porque a tecnologia é falha e muitas vezes o palestrante está com dificuldade de passar o slide com o passador, porque o passador, por algum motivo, não está se comunicando com aquele projetor ou com aquele computador, ou seja lá o que for, ele não está funcionando. E aí ele não consegue usar o laser, ou não consegue mudar de slide, ou não consegue ligar o microfone, aí fica batendo no microfone, que é outra coisa que eu já tinha mencionado em outro momento aqui, mas várias coisas podem ficar acontecendo de problemas técnicos e ele pode ficar falando isso no microfone, ou seja, ele pode ficar comentando sobre o problema. E aí ele pode ficar indo numa fala infinita em relação ao problema. E pode falar, ai, nossa, o passador não está funcionando, gente. Você sabe como é? Funciona dessa forma, só que na hora nunca funciona da forma que a gente está esperando. Tadinha, que Tadinha. barra. Aí começa a contar piadinhas e fica indo e indo nessa fala, falando sobre um problema e não continuando a palestra, ou desligando o microfone para resolver o problema técnico e depois voltar, fazendo uma pausa. Inclusive, isso é algo que a gente utiliza como uma válvula de escape quando a gente está nervoso e as coisas começam a dar errado, e aí a gente fala muito mais, é muito verborrágico na hora que a gente tem algum problema técnico, porque a gente já estava nervoso e aí, ai meu Deus, deu tudo errado, então eu preciso fazer uma piadinha desse momento para que as pessoas se descontraiam e não fiquem prestando atenção no problema. Então, é até uma forma da gente lidar, é uma coping skill, né? É uma habilidade de lidar com problemas, situações problema. São soluções inusitadas que a gente precisa ter naquele momento do estresse, né? Como lidar com situações de estresse. Quase como um modo de sobrevivência, né? Uma maneira de sobreviver a todo esse estresse, a toda essa agonia, porque falar em público é tão difícil quanto a gente se expor na interpretação, com pessoas ouvindo a nossa voz e avaliando se a gente está fazendo um bom ou um mau trabalho, né? Então, quando o palestrante fica nessa fala eterna ali sobre o problema técnico, a gente não precisa ficar falando esse problema na mesma quantidade, na mesma verborragia que ele. A gente pode dar uma cortada, a gente pode falar, estamos passando por um problema técnico, seguir alguma das frases que ele utilizou, do tipo, o microfone não está funcionando, o passador não está funcionando, mas a gente não precisa ficar estendendo essa fala da forma que ele faz, porque a gente pode usar esse momento da falha técnica para falar, inclusive, assim, daqui a pouco, quando funcionar, eu volto com a minha apresentação. E mesmo que ele esteja falando alguma coisa, continuar falando, a gente usa esse momento para beber uma água, para acalmar a voz, fazer um exercício de concentração e descansar. Para que que a gente vai ficar falando uma coisa que não é o discurso e gastando a nossa voz, gastando nossos miolos para interpretar uma coisa que de fato não é a mensagem? É apenas um nervosismo da parte dele que a gente não precisa passar para os nossos ouvintes do outro idioma, porque não é o discurso, não é a parte importante, e como a gente sabe, a gente não interpreta palavras e sim ideias. E se isso não é uma ideia, é simplesmente um filler ali, né? Tipo, um preenchedor de vazio, porque a pessoa não consegue ficar em silêncio resolvendo a situação, uma pausa, né, produtiva, ela precisa ficar usando palavras ali para preencher o tempo dela.
a gente não precisa fazer isso na interpretação, não precisa dar continuidade ao erro do palestrante. Porque, como eu disse, não é um erro em si, é uma forma dele lidar ali com aquela situação, mas a gente não está na situação dele, estressado como ele, e a gente está bem acomodado ali na nossa cabine, a gente pode dar uma pausa ali, respirar, como eu disse, tomar uma água, fazer um exercício de respiração, fazer um exercício de concentração, revisar algum termo que ficou para trás e que era difícil, e aí a gente rememora ele, passa com o colega, vê se tem mais algum vocabulário para estudar que vai cair na próxima palestra. Então, várias coisas a gente pode fazer enquanto ele está resolvendo esse problema. Então, usem esse momento de forma produtiva, não continuem perpetuando o erro dele no outro idioma, para não ficar incomodando o ouvido da pessoa para uma coisa que não vai levar a lugar nenhum. Essa é a minha opinião. Eu já ouvi opiniões diversas, mas eu achei essa a mais coerente e a mais pertinente para realmente preservar minha voz e não ficar deixando essa mensagem que não está indo a lugar nenhum continuar se perpetuando. E é basicamente isso. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Espero que tenha sido útil para você. Comenta aqui embaixo se você quer ver alguma coisa específica relacionada à interpretação para que eu possa trazer para você. Dê um joinha aqui para me ajudar no engajamento. Compartilhe com quem você achar que esteja interessado no assunto. E até o próximo vídeo. Um beijo. Tchauzinho.